Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e vamos a mais um estudo bíblico. Uma questão meio polêmica, mas não é difícil de interpretar. Saul conversou com Samuel quando consultou a médium ou conversou com um demônio? Já vamos ler aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 28. Este texto é um dos usados pelo Espiritismo para tentar provar a comunicação com mortos. Mas eu vou provar dentro do próprio texto que Saul não conversou com Samuel depois de morto. Mas tanto pode ter sido com um demônio ou pode ter sido enganado pela mulher. Antes de lermos o texto, onde mostra o diálogo entre Saul e o suposto Samuel, eu vou fazer duas colocações aqui sobre o assunto. E se você gostar do vídeo, não se esqueça, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Quando você clica em gostei, o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai divulgar para mais pessoas. Então vamos aqui ao primeiro ponto. Saul desobedeceu a Deus por ter consultado mortos, pois era uma prática condenada na Bíblia. Era e ainda é. Veja na sua tela. Deuteronômio capítulo 18, verso 10 ao 12. Nem adivinhador, nem prognosticador, que é o mesmo que horóscopo, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, que é o que fez Saul, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Veja que é uma prática pecaminosa de consultar mortos. Este é um ponto. Agora, outro ponto: mortos não voltam mais à terra. Então não foi com Samuel que ele conversou. Já vamos prosseguir. Jó capítulo 7, verso 9 e 10, está escrito: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. E quando eu ler o texto aqui, de 1 Samuel, entre o diálogo entre a feiticeira e Saul, você vai ver que o suposto Samuel subiu. E aqui diz que aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa. Ou seja, mortos não voltam nunca mais. E veja a parábola do rico e Lázaro, onde era impossível. Lá, o rico pediu para voltar, para avisar seus irmãos, para que não fosse naquele lugar. E Abraão disse que era impossível voltar. Ou seja, mortos não voltam nunca mais. Até aqui já tivemos uma luz que Saul pecou por consultar uma espírita, uma médium. Agora vamos ler o texto e analisando ao mesmo tempo, ler e interpretar para chegarmos à conclusão. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 28, a partir do verso 8. Vamos ler somente o necessário. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Note que em Jó, quando li agora há pouco, diz que os mortos não tornam a subir. A mulher então disse: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, até ela se assustou. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, porém, que és o que vê? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Sobem.
Samuel não ia subir, Samuel iria descer, porque Samuel foi para o céu, e o seu corpo da sepultura não tornaria a subir. Então disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. A mulher viu um homem enrolado em uma capa, que suponhou ser Samuel. Veja que diz aqui, ó, entendeu Saul que era Samuel, e inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. A mulher viu um ser envolto numa capa, e ela suponhou que fosse Samuel. E Saul entendeu que era Samuel. Veja que Saul não viu o suposto Samuel. Foi só a mulher que viu algo enrolado, viu um ser enrolado em uma capa e sugeriu que fosse Samuel, mas não era. Então, alguns também aqui, ó, afirmam ser Samuel porque está escrito: vendo a mulher a Samuel. O escritor disse que ela viu Samuel, mas isso não serve como argumento para alegar que era realmente Saul por algumas razões. Preste atenção. Está escrito que Deus não respondeu mais a Saul, nem por sonhos e nem por profetas. Pense bem, se Deus não respondia a Saul por profetas vivos, e muito menos responderia por um profeta morto. Pior ainda, Saul foi consultar a feiticeira porque Deus não respondeu mais à oração de Saul. E esta parte onde diz que a feiticeira viu a Samuel é um texto descritivo, onde o autor descreve como aconteceu o fato. O escritor narra na perspectiva do personagem, no ponto de vista do personagem. Uma vez que lemos que mortos não voltam, e Deus não respondia mais a Saul pelos profetas. Então, o escritor narrou na perspectiva dos personagens. É um texto descritivo. E veja que somente a mulher viu o suposto Samuel. E veja que está escrito: entendendo Saul que era Samuel. Ele não viu, só ela viu. E ele entendeu que era. Além de tudo, as previsões que ela fez não se cumpriram. E a Bíblia diz que Samuel, quando vivo, nenhuma de suas palavras caíram por terra. Vamos ler as duas passagens para que todos compreendam melhor. 1 Samuel 28, 19, lá diz: E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Agora vamos aos erros. Veja que o suposto Samuel disse a Saul: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Saul não morreu no dia seguinte e não poderia ir com Samuel após a sua morte, porque Saul, ele se matou. Ele tirou a sua própria vida e não se arrependeu de seu pecado. Veja uma das causas da morte de Saul. 1 Crônica 10 e verso 13, onde prova que ele pecou. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Veja, Saul transgrediu a lei de Deus porque consultou a feiticeira. Deus não respondia mais a Saul porque ele estava em pecado. Ele achou mais fácil consultar uma adivinhadora do que se consertar com Deus, sabendo que ele tinha mandado matar muitos adivinhos. Por isso ela tinha medo dele. Ela se assustou quando viu que era ele. E em 2 Samuel 2, verso 8, diz que Isbosete, filho de Saul, não morreu. E a feiticeira disse: amanhã tu e teus filhos estará comigo. E essa aqui não morreu no dia seguinte.
E nem Saul também. Saul não morreu no dia seguinte e não foi para o céu porque morreu na condição de pecado e tirou a sua própria vida. Saul, conforme diz aqui, ele não guardou a palavra e ainda se suicidou. Além disso, tudo que Samuel profetizou em vida se cumpriu. 1 Samuel 3:19. Veja aí. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E essa espírita, ela errou as previsões. E Samuel em vida, nenhuma de suas palavras caíram por terra. Existe apenas duas hipóteses para essa consulta. Uma vez que Saul tinha mandado matar muitos adivinhos, e ela se assustou quando viu Saul. Então, duas possibilidades. Ou Saul consultou um demônio se passando por Samuel, ou a feiticeira o enganou de medo de Saul, porque Saul tinha matado alguns feiticeiros. Então, de medo de morrer também, ela pôde ter forjado, mentido para agradá-lo de medo de morrer. Veja em toda a narrativa que o diálogo aqui foi maior. Mas eu não li porque senão ia tomar todo o vídeo só para ler aqui o episódio. Mas Saul não viu Samuel. Ela que diz que viu um ser envolvido numa capa. Então pode ser um demônio e pode ser que a mulher tenha mentido de medo de perder a vida, de medo de Saul ficar bravo e matá-la. Então pode ser duas hipóteses. Mas de ser Samuel mesmo não existe nenhuma possibilidade. Para isso tem que recorrer a textos paralelos, que é uma das regras da hermenêutica. Recorrer a textos paralelos que tratam do mesmo assunto. Ou seja, mortos não voltam mais. E é pecado consultar mortos, mas na verdade não está consultando mortos, né? O escritor disse na perspectiva daquele que está achando que está consultando mortos, mas na verdade quando consulta o morto e ele adivinha, é um demônio. Então a mulher já sabia alguma coisa da vida de Saul, porque Saul era rei, era o rei. Então ela pode ter forjado aqui uma mentira aqui, inventado uma mentira para enganar Saul de medo de morrer. É uma hipótese. E a outra, que seja um demônio. Mas Samuel de verdade tem certeza, e você pode ter certeza, que não era de maneira em hipótese alguma. Então é isso aí mesmo. Dá um clique se gostou. Se você não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.